Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês sobre meu journal profético. E eu ainda não comecei, tô ainda vendo, organizando melhor quando, mas acho que já no próximo mês ou já no finalzinho deste mês também. Acho que eu já vou estar começando. Então, vou mostrar aqui para vocês a capa, né? E o fundo também. Que esse é o meu jornal profético. Aqui a capa, né? Linda. Tem outras cores, tinha em torno de 3 cores. Só que as cores eram essa cor, rosa, preto e branco. Então, a que eu mais gostei foi essa cor. Meu esposo também comprou. E a cor que ele pegou foi preta. Então, a parte de trás, essa. Certo? E o que fala aqui em cima. Vocês esperam um pouquinho, porque eu vou desligar o som da TV, tá certo? E já já eu volto aqui. Rapidinho. Voltei, gente, só foi desligar o som. Então, como eu mostrei pra vocês, eu cheguei a mostrar a parte de fora. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro, tá certo? Fica mais pra esse lado, né? Pra vocês poderem ver. Então, aqui a capa, já mostrei. Cheguei até a colocar esses bloquinhos, esses papeizinhos, né? Que era no bloquinho que tinha. Com versículos da Bíblia em inglês, certo? E para falar um pouquinho mais, né? Sobre esse jornal, é uma americana que ela fez. E ela sentiu de Deus, né? De estar fazendo esse jornal diferente. Eu achei super diferente, super assim, criativo, porque já existe aqui esse journals, que é como se fosse um diário, só que é um pouco diferente. Eu já cheguei a ter um jornal cristão. Só que o que acontece? Então, cada dia tinha um versículo da Bíblia, já tinha e tinha linhas nesse jornal. Só que, assim, era aquela coisa que parecia a única diferença, eu acho, de um diário é isso, que tinha os versículos da Bíblia. Cheguei a comprar outro jornal que era já bem específico sobre o assunto da graça, que eu posso até mostrar depois pra vocês. Vou só desligar aqui o forno, que eu tô fazendo costela, viu, gente? Então, rapidinho. Já volto. Pronto, já. Ah, eu pensei que... Calma. Coloquei o errado. Então, me desculpem pelo barulho e tudo. Eu pensei que ainda ia ter mais tempo, mas também ainda tá cru a costela. Mas voltando aqui ao assunto, eu já tinha tido outro, sabe? Assim, cheguei a fazer um que tinha versículos da Bíblia, só que era bem simples, não gostei. Cheguei a encontrar outro que era super interessante, mas sempre voltando pra graça. E tinha coisas, assim, bem dinâmicas pra fazer. Tinha conteúdo também, né?
Então, posso até depois mostrar esse. E é lindo também. Ele é branco com letras douradas e na parte da frente, né? E dentro, ela vai mostrando a história dela também, assim, um pouco, né? Da família, do esposo, dos filhos. É lindo. Mas quando acabou, é, ela não tinha outros tipos, sabe? Ela não tinha algo diferente. E eu não queria comprar de novo o mesmo journal, né? Eu tava procurando outro. Então, desde dezembro eu tava no coração de ter esse daqui. E eu já sabia da cor e tudo. Só que infelizmente não deu pra comprar. Então, fiquei esperando e pensei que no final de dezembro, que meu esposo ganha, tipo, como se fosse um presente, assim, no trabalho, né? Que na verdade é como. O presente que eu falo é em forma de dinheiro, sabe, gente? Ganha um pouco a mais e dá pra gente comprar bastante comida, dá pra comprar o que a gente quer comer no Natal, dá pra também comprar uns presentes pra gente, né? Então, eu pensava que seria, já que não consegui no dezembro que já passou, eu pensei que seria nesse dezembro que tá vindo, né? Nesse ano. Mas acabou que meu esposo conseguiu, né, um dinheirinho a mais e ele já estava comprando livros cristãos, ajudando ministérios também. E acabou que ele foi e falou pra mim que tinha feito o pedido e fiquei super ansiosa pra chegar e graças a Deus chegou até bem e tal. Mas eu não tinha contado pra vocês, tava passando tempo e eu acho que não foi no mês, acho que se eu não me engano, foi no mês passado que eu tinha recebido e só não contei aqui pra vocês. Então já estava no coração, né, de mostrar, só que eu não sabia como mostrar, ou então eu estava pensando melhor também como eu iria tá fazendo vídeo, por aí vai. Então hoje eu pensei, não, vou fazer logo, tá passando muito tempo e vai do jeito que dá. E sim, vou mostrar pra vocês por dentro, certo? Ele é bem diferente por conta. Então, eu falei pra vocês que já fiz 2 journals e esse é meu terceiro, só que esse é bem diferente porque é pra eu estar buscando a Deus, é pra Deus me dar a resposta, sabe? Não é somente pra eu estar contando como é que tá sendo o dia, ou então fazendo perguntas pra mim, mas as perguntas que, ou então o direcionamento que essa mulher, né, cristã, me dá no jornal é algo mais assim. Por exemplo, já começa aqui falando agradecimento. Não sei se tá em inglês, certo? Aí aqui significa agradecimento. E aí aqui do lado vai ter uma frase. Diga a Deus o que você está agradecido. Então, e aí tem um versículo da Bíblia que está em Salmos. E aí deixa esse espaçozinho. E aí no embaixo já vai ter intimidade com Jesus. Então, eu vou falar só os pontos, mas sempre fala o ponto e depois tem a pergunta. Então, sempre vai ser assim. E são vários, e é para fazer vários pontos. E então, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. São 14, são 14 pontos. Tipo, assuntos diferentes para escrever no dia, é para algo diário. Então, eu vou estar falando para vocês os pontos, certo? Que tá aqui. Então, já falei 2, né, que seria agradecimento, intimidade com Jesus, sonhos. Tem também tempo com a Bíblia, visões. Tem também processo emocional, tem curando o coração,
oração, espaço para oração, aqui bem grande. Tem uns que são maiores, né, os espaços que outros, mas eu vou continuar aqui falando. Também tem meditação, mas como é que botou aqui? Meditações com coração, algo assim, meditações com coração. No final tem um extra espaço, e os três que eu esqueci de falar como é que fala? Notas de pregação, ações e palavras para outros e ação. Muito bom. E outra coisa que eu esqueci de mostrar é aqui no final. Aqui. Esse é o final e repete a mesma coisa que vocês estão vendo. Então, no final vai falar assim: vamos colocar as armaduras espirituais. E aí coloca o versículo Efésios 6, do 11 ao 18. E aí vai falando cada armadura espiritual. Eu vou falando aqui para vocês, que é o capacete da salvação, o escudo da fé, tem o cinturão da verdade, o sapato da paz, tem a justiça, orando no Espírito e a espada do Espírito, que a gente sabe que é a palavra de Deus. E aí coloca no final assim, o tempo completo que teve que fazer, né, para terminar, e ela também escreve o total de tempo com Deus. E tá uma frase em inglês que eu não sei o que significa. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, e eu achei super interessante porque tem uns quadrinhos pra você confirmar que está colocando as armaduras de Deus. Tá vendo aqui? Que incrível isso. Eu amei a parte da organização, sabe? A única coisa que me incomodou, assim, quando... Eu já tinha visto antes, claro, mas mesmo assim é algo que me incomoda por conta que não tem linhas, sabe, gente? Essa parte de não ter linhas pra mim, na minha cabeça, é como se fosse algo desordenado, sabe? Mas, graças a Deus, assim, já tô pensando em algo, assim, pra até caso colar versículos da Bíblia, conforme Deus vai falando comigo, e vendo, assim, adesivo também, eu tô pensando em comprar uns adesivos pra colocar nesses espaços, assim, porque não tem assim, desenho, mas eu tô pensando, assim, de fazer uma forma, assim, bem criativa, bem diferente, e deixar minha cara, sabe? Porque é algo pessoal, mas que eu quero, assim, deixar Deus me mostrar, assim, o que eu devo fazer, o que Ele quer falar comigo também. Tem certas coisas, às vezes até pode ser até, como falei pra vocês, uma figurinha, né, um desenho, pode ser uma decoração, por exemplo, eu mesma tenho várias decorações aqui, e Deus fala com a gente, sabe? Esse quadro aqui, por exemplo, eu que fiz, mas eu vou contar rapidinho essa história, já que eu tô mostrando esse, só pra vocês terem um exemplo, né, de algo que, assim, que Deus sim fala com a gente desse jeito, sabe? De uma forma diferente. E eu mesma gosto dessa parte de Deus falar com algo que a gente não está esperando. Então, esse quadro, meu esposo tinha uma esponja de folhas. Esse desenho aqui foi uma esponja, sabe? Que ele já tinha o desenho pronto de uma esponja de folhas. Eu não sou boa em desenho, sabe? Assim, eu também não sou muito, assim, fã de desenho. Mas eu prefiro até pintar, só que eu até comprei algo pra estar pintando, era roupas, né, de moda e tal, e ainda assim os desenhos eram muito grandes e eu perdia muito tempo pintando só um desenho, então de 30 a 1 hora, e aí isso me tirava o sério.
Mas esse daqui foi super rápido, coisa de minutos. E não fui eu que pintei, pra você ver. Eu simplesmente pintei uma esponja já com o desenho da folha. E aí pintei de amarelo, veio isso assim, à vontade. E coloquei só essas duas folhas. E deixei assim, nem pintei a parte branca. Meu esposo fala que na hora pra fazer a pintura, né, uma pintura profissional, todo pintor pinta primeiro toda a tela branca e depois ele pinta por cima. E isso eu não tive nem trabalho de fazer. Eu nem cheguei a pintar aqui. E até meu esposo falou: Ah, mas tá muito branco, tem que pintar a parte do fundo, sabe? Só que pra vocês verem que eu não sou assim. Eu gosto de pintura, mas pra ver, sabe? Pra admirar, mas não pra passar o tempo fazendo arte, sabe? Então, acabou que eu fiz essa pintura e eu lembrei muito sobre assim, eu fico pensando, nossa, será que assim as folhas do céu, será que existe folhas assim de ouro, sabe? E a imaginação vai longe. Eu achei super interessante, então, voltando aqui pro jornal, por conta que tudo bem, ficou em branco, né? Mas eu fiquei assim pensando, poxa, dá pra eu fazer a minha cara, não vai ser assim, mostrando o que, entendeu? Assim, o que a, a, a mulher, né, que chama Kinash, o que Kinash pensou, o que Deus falou pra ela. Não, dá pra eu fazer de um jeito do que Deus tá falando comigo, de forma específica, e como falei pra vocês. Se tá falando, bora supor, né, tem a armadura de Deus, e se Deus quer falar profundamente comigo sobre isso, sobre a armadura, eu encontrar, sabe, cada tipo de armadura, colar, encontrar figurinhas sobre isso, né? E por aí vai. É um exemplo que eu queria dar pra vocês, mas até então eu tô, tô amando esse presente e sim, já queria fazer o quanto antes, mas como falei pra vocês, preciso me organizar, preciso esquematizar pra estar fazendo e vai requerer muito tempo de mim. E eu quero até falar depois mais específico sobre isso, do que eu tô pensando que eu tô querendo fazer com esse jorno, já que ele ocupa muito tempo. Eu quero fazer assim da forma correta, eu quero, sabe, fazer da melhor forma, de qualidade com Deus, sabe? Então, era isso que eu queria falar hoje pra vocês e mostrar. Então, gente, eu vou parar por aqui, certo? Isso do vídeo, por conta de que agora eu tenho que terminar de fazer a janta, já já meu esposo também chega. Então, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.